Folha 1 de volta. E hoje, no nosso espaço de entrevistas, recebemos o psicólogo Charles Jardim. Ele veio nos visitar para falar do estresse, que é um dos males, né, da vida atual. Obrigado pela visita. Espero que é a primeira de muitas, que você sempre traga um pouco da sua sabedoria aqui para a gente. Muito obrigado, Antônio. O prazer é meu. E eu, sempre que houver o convite, vou estar à disposição. E espero poder contribuir um pouquinho na nossa construção de hoje. Com certeza. Vamos falar então dessa questão do estresse. As pessoas, por hábito, já falam que tudo é motivo do estresse, né? Exatamente. E a sociedade que a gente vive hoje, ela acaba meio que obrigando a gente a entrar nesse movimento do estresse, né? As cobranças do trabalho, e acaba que a gente vivencia nesse momento um período de eleição. Isso acaba gerando um pouco de estresse e ansiedade nas pessoas. Todo mundo vai discutindo. Até quem vai anular a voto, quem vai votar em branco, discute. Todo mundo discute. Exatamente. Até quem não vota, né? Até quem tem menos de 16 e mais de 70, que não é obrigado a votar, discute. Discute, acha no direito, e tem que sim ter o direito de fala, até porque a fala é muito importante, né? Eu, como psicólogo clínico, eu trabalho em cima da fala das pessoas, e o poder de fala do outro em relação ao outro, em relação à sociedade, ela é muito importante, porque ela é capaz de desbloquear muitas questões internas que a pessoa acaba carregando, né? Por exemplo, quando a pessoa ela vive uma pressão muito grande no trabalho por questões de meta e outros fatores que podem ocorrer dependendo do cargo, quando a pessoa tem um espaço para poder falar e colocar essas questões vivenciadas no trabalho, ela acaba minimizando muito o adoecimento psíquico por conta desse estresse. O consultório está aí para isso, né? Às vezes as pessoas, até, acho que hoje em dia isso já diminuiu, mas ainda existe esse pré-conceito de que o psicólogo é só para quem está doente realmente, quem tem problemas sérios, essa coisa toda. E não, às vezes é uma boa conversa que vai desobstruir, às vezes, um bloqueio que está prejudicando a qualidade de vida da pessoa. Exatamente. O espaço terapêutico é um espaço incrível de construções, até porque também o psicólogo ele está ali para ser um espelho, né, dessa pessoa, desse cliente, desse paciente que porventura vai estar nos procurando. E essa estigmatização que surgiu em relação à psicologia, ela precisa sim ser quebrada, mas eu vejo que até as empresas hoje em dia têm encaminhado, né? Eu percebo que hoje em dia as empresas de ônibus, de campus, que é uma realidade muito próxima à nossa, onde os motoristas eles vivenciam um pouco de estresse, a própria empresa faz o encaminhamento, e é muito interessante esse espaço também que os empresários eles estão conseguindo enxergar esses espaços interdisciplinares que a nossa sociedade favorece em relação à saúde. É verdade, né? Até porque o motorista e o cobrador sofrem muito, não é só com o problema. O motorista não sofre só com a tensão no trânsito, com a dificuldade de conduzir um veículo daquele tamanho, mas também com o problema dos outros motoristas, com brigas que acontecem às vezes dentro do ônibus, no percurso de um ponto ao outro, a violência com assaltos, isso Sim, tudo é realmente complicado. É muito complicado. E aproveitando também que a gente está no mês de outubro, é importante a gente também falar um pouquinho sobre o câncer, né, o câncer de mama, até porque a gente está em campanha Outubro Rosa. Isso. A psicologia também abraça as campanhas, e é muito interessante, muito importante o psicólogo, o profissional da saúde mental e outros profissionais, assim também a sociedade, aderir a esse tipo de campanha. O estresse, ele tem sim um pouco de ligação ao câncer de mama, né? Uma vez que quando a pessoa vivencia aquele estresse mais crônico que a gente chama, que é onde a pessoa não tem controle sobre as suas emoções, sobre os fatores intervenientes que ela está vivenciando. O diagnóstico mesmo já é um grande impacto, né? Exatamente. Cada um recebe de um jeito, mas ninguém recebe bem. Exatamente. E aí sim a pessoa acaba encontrando alguns veículos. Ela pode encontrar o veículo da droga, o veículo do álcool, o veículo do isolamento, que é a depressão, e isso provocar baixa imunidade e assim o corpo começar a reagir de modo que possa sim surgir o câncer e outras doenças mais. E piorar com a notícia, como eu falei, né, do diagnóstico. Exatamente. Então esse acompanhamento é fundamental, sempre. Com certeza. As pessoas começam a ter essa visão, como eu falei, de que o psicólogo só tem utilidade quando a pessoa está de fato com algum problema. E no dia a dia isso acontece, esse estresse a gente acabou de atribuir aqui a profissionais, a adultos, mas nós temos muita criança, muito adolescente que já sofre o estresse na escola, às vezes é um problema, uma pressão que ele tem, uma exclusão de algum grupo, e às vezes ele não divide isso em casa e começa a ter um rendimento pior nas notas e no dia a dia também, né? Na convivência com a família. Exatamente. Esse ponto é um ponto muito importante, Antônio, que você colocou e entrou.
E aproveitando esse espaço que a gente está falando em mídia, né, como para muitas pessoas, vocês que estão em casa e porventura têm uma proximidade com alguma família que tem filhos, crianças pequenas, é interessante sempre estar orientando que esse diálogo próximo com os filhos ele precisa existir para que qualquer evidência dentro da escola ou em outros espaços que possa provocar assim, um estresse nessa criança, ela tenha essa acessibilidade, essa abertura de poder abrir para os pais. A mudança de comportamento já denuncia isso, né? Muito. A criança que às vezes é muito ativa, não para, é elétrica, como a gente fala, que é até um bom sinal, né? Tal, ela fica muito quietinha, pode ter algo de errado, né? Sim, e muitas das vezes quando a criança não tem essa abertura com os pais, ela acaba não verbalizando. Há sim a evidência do comportamento estranho, inadequado, mas a criança não consegue verbalizar por falta de confiança. Procurar o psicólogo é sempre um bom caminho, né? Qualquer coisa estranha é um bom caminho. E principalmente no caso de uma criança, né? Descobriu cedo, dá até para descobrir, e o problema até precisa ser resolvido muitas vezes envolvendo a escola. Né? Ele vai contar e vai se descobrir a raiz desse problema. O que aconteceu? Foi algum problema com um colega de sala? Então você que está nos assistindo, realmente a utilidade pública desse nosso espaço de entrevistas é essa, né? É conscientizar. Hoje falamos de estresse, mas o estresse não só para o adulto, mas que também chega a criança, chega a todo mundo. E às vezes essa carga, né, que a criança vai começando a ter até problemas de saúde, de fato você não sabe a raiz. Leva a vários médicos, se levasse ao psicólogo logo no começo, podia ter conseguido um diagnóstico da raiz desse problema. Com né? certeza. Só uma brechinha que eu vou abrir também, a fibromialgia, que é uma doença que infelizmente ela está crescendo muito, que acomete muito nas mulheres, e essa doença ela surge por conta dessa ausência de tratamento. Então, quando a mulher, né, quando a pessoa, o indivíduo, ele começa a buscar desde cedo essa ajuda profissional psicológica, que é específica que a gente está tocando hoje, ela consegue sim desbloquear algumas evidências que possam estar acumulando dentro dessa pessoa, ao ponto de futuramente, né, a pessoa começar a desenvolver doenças psicossomáticas que não existe não existe nenhum órgão, não existe nenhuma estrutura doente, mas sim o corpo todo está doente em reflexo de tudo que ela está guardando. Então é isso, né? A importância realmente total de administrar problemas, um emprego que é perdido e fica aquela lacuna, nós vemos essa quantidade de desempregados, isso adoece as pessoas. Sim. Né? A pessoa, independente de quanto ganhe, depende daquilo ali. Então são problemas matrimoniais, acabou o casamento, então a mulher tem os seus problemas, o marido também, depois dessa separação, administrar essa coisa da divisão do espaço, do tempo dos filhos, cada momento numa casa. Então isso tudo, essa ajuda é muito importante. Sim, sim. Espero que tenha sido o primeiro de muitos encontros, como eu falei aqui no começo, porque essa utilidade pública faz parte da nossa função aqui na TV. Muito obrigado, eu estou à disposição. E sempre que houver o convite, eu vou estar aqui. É isso, muito obrigado. Muito obrigado também. E a nossa edição vai ficando por aqui. Você fica conectado 24 horas por dia a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque para a janela digital, que é o portal folha1.com.br, com notícias de campos, do Brasil e do mundo. E lá também estão os melhores blogs. E de terça a domingo, a nossa entidade mãe, o jornal Folha da Manhã, está nas bancas bem cedinho, há 40 anos, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite.